fato de você se tornar um residente fiscal em Portugal vai te habilitar a alguns benefícios. Eu acho que o principal deles é um benefício que a gente chama de residente não habitual. Eu sou um residente não habitual em Portugal, então posso falar até em conhecimento próprio aqui. O fato é, o Edu também, então assim, a questão é a seguinte, Portugal deseja atrair ao país pessoas com recursos para movimentar a sua economia. O que significa isso é que há um benefício que é aplicado dentro da sede do imposto de renda da pessoa singular, que é, traduzindo para o Brasil, a pessoa física, que chama o benefício do residente não habitual. O nome é um pouco controverso, porque dizer que um residente, primeiro você tem que se tornar residente fiscal em Portugal e pedir o benefício. Se você pede esse benefício, as suas rendas vindas do exterior, a maior parte das suas rendas, ou em algumas delas, não vai ser tributada em Portugal durante 10 anos. Então, imagine o seguinte aqui, um exemplo muito simplório. O empresário tem aqui no Brasil uma sociedade, essa sociedade distribui a ele dividendos. Esses dividendos hoje no Brasil não são tributados, são isentos. E se ele está em Portugal, dentro do regime do residente não habitual, ele pode receber esses dividendos em Portugal com alíquota zero. Então, ele não vai ser tributado no Brasil e não vai ser tributado os seus dividendos em Portugal. Veja que isso, comparativamente ao cenário de regime jurídico fiscal normal, é muito vantajoso, porque em Portugal, como regra, a regra geral, e aqui a gente tem no Brasil as alíquotas progressivas, em Portugal, a alíquota progressiva, como regra, varia entre 14% e 48% do imposto de renda. Depois dos 48%, ainda vem alguns adicionais de solidariedade que são acrescidos sempre que se tem rendimentos acima de 80 mil euros num ano. E do ponto de vista da distribuição de dividendos, Portugal tributaria os dividendos a 28%. Então, imagine só, ao invés de pagar 28% sobre os seus dividendos, ter zero no Brasil e zero em Portugal. Onde é que isso conecta quando a gente fala de mudança? Esse benefício só é possível, por exemplo, para a pessoa que não residiu em Portugal nos 5 anos antecedentes, mudou-se a Portugal e fez o pedido no prazo certo. Então, se você aluga um imóvel, muda para Portugal, ou alugou e comunicou a alteração de morada em Portugal para a autoridade tributária e não fez o pedido no prazo, você perde a possibilidade de ter esse benefício. E aí sim, você tem, na verdade, uma perda muito significativa, porque não vai conseguir aproveitar dessa economia fiscal que seria possível para a sua situação. Fernando, e aí? Abre uma filial, abre uma nova empresa lá, o que esses empresários aqui vão ter que fazer agora e quais os benefícios tributários também lá para a empresa em Portugal? Edu, acho que é muito pertinente essa pergunta, porque assim, a resposta é uma resposta que varia de pessoa para pessoa. Eu não consigo dizer se é melhor ter uma filial, uma subsidiária, uma empresa nova, sem entender qual é o regime jurídico fiscal dos sócios, se eles estão no Brasil ou em Portugal, se está no RNH, se não está no RNH. Então, assim, eu só consigo planejar à luz desses pilares que são os outros regimes jurídicos de quem está no entorno do planejamento. Quando a gente olha para Portugal e pensa na carga fiscal portuguesa, pensem sempre no seguinte, o imposto de renda da pessoa coletiva, que é o IRPJ, tem como regra 21%. E a distribuição de dividendos dentro de Portugal tem como regra 28% de imposto de renda. Existem ali uma série de itens que eu acho que devem ser considerados. Tem empresas que estão em transparência fiscal, e aí o resultado é diretamente imputado ao sócio na pessoa física. Isso acontece com os escritórios de advogados, por exemplo. Enfim, eu sempre digo que quando a gente vai fazer um planejamento,
é sempre importante a gente entender todas essas nuances, conseguir conjugar para apresentar cenários e tomar decisão. Então, um exemplo muito simplório também é dizer, imagina a pessoa física no Brasil vive de renda de aluguéis. Esses aluguéis, esses imóveis podem ser contribuídos numa pessoa jurídica, essa pessoa jurídica recebe os aluguéis, paga os impostos, distribui dividendos e a pessoa vive em Portugal. Com dividendos a zero no RNH. Eu posso também ter uma empresa operacional. E quando você fala de benefícios, eu tenho em Portugal uma regra que chama Participation Exemption, ou seja, é uma isenção decorrente de participação. Eu posso considerar que uma sociedade em Portugal que tenha 10% detido por uma sociedade estrangeira, e aí tem alguns requisitos, há mais de 12 meses, e, enfim, tem alguns requisitos a serem preenchidos, mas cuja distribuição de dividendos dessa sociedade portuguesa para a brasileira não vai ser tributada em Portugal.